Chegamos ao 7º dia do nosso mês dedicado a Santana. Eu quero iniciar este momento acolhendo a você que está rezando conosco e desejar que, com a ação do Espírito Santo, nós possamos mais uma vez mergulhar na experiência com Deus através do coração de Ana e Joaquim. Vamos dar início ao nosso momento dizendo juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Meus irmãos e irmãs, neste 7º dia, nós iremos meditar com o tema Aliança de Deus com Noé. Ontem nós refletimos sobre a ação que Deus fez à humanidade através de Noé. E hoje nós vamos chegar à aliança. Para que a gente mergulhe nessa experiência de Deus, vamos juntos invocar o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que eu devo dizer, o que hei de calar e o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respirai em mim para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos hoje meditar e usar a meditação a partir do capítulo 8 do livro do Gênesis. Nós vamos ler todo o capítulo, porque nele todo Deus narra a beleza da aliança que Ele fez, mediada pela misericórdia e pela justiça que Ele fez para com o povo através de Noé. Por isso nós vamos precisar ler o capítulo todo. São 22 versículos, mas é para a gente ter mais propriedade e autenticidade da experiência de Deus para conosco. Por isso você pode pegar a sua Bíblia, se você puder, o capítulo 8 do livro do Gênesis. Leitura do livro do Gênesis. Deus lembrou-se então de Noé e de todas as feras e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu. Deteve-se a chuva do céu e as águas pouco a pouco se retiraram da terra. As águas baixaram ao cabo de 150 dias, e no 7º mês, no 17º dia do mês, a arca encalhou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou o povo, que foi e voltou, esperando que as águas secassem sobre a terra. Soltou então a pomba que estava com ele, para ver se tinha diminuído as águas à superfície do solo. A pomba, não encontrando lugar onde pousar as patas, voltou para ele na arca, porque havia água sobre toda a superfície da terra. Ele estendeu a mão, pegou-a e a fez entrar para junto dele na arca. Ele esperou ainda outros 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. A pomba voltou para ele ao entardecer, e eis que trazia no bico um ramo novo de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, que não mais voltou para ele. Foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas secaram sobre a terra. Noé retirou a cobertura da arca, olhou, e eis que a superfície do solo estava seca. No segundo mês, no 27º dia do mês,
a terra estava seca. Então, assim falou Deus a Noé: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, tudo que é carne, aves, animais e tudo que rasteja sobre a terra, fazei-os sair contigo, que pulem sobre a terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E todas as feras, todos os animais, todas as aves, todos os répteis que rastejam sobre a terra saíram da arca, uma espécie após a outra. Noé construiu um altar a Yahvé e, tomado de animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Yahvé respirou o agradável odor e disse consigo: eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Nunca mais destruirei todos os viventes como fiz. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não hão de faltar. Palavra do Senhor, graças a Deus. O texto que nós acabamos de ler começa: Deus lembrou-se então de Noé e de todas as feras. E termina dizendo: nunca mais destruirei os viventes. A ação de dizer que Deus lembrou-se de nós, na pessoa de Noé, e que jamais ele iria nos destruir, reflete a aliança que ele faz com Noé neste momento, a partir do pacto ritual que é descrito na leitura, onde Noé oferece a Deus o seu holocausto e o incenso subido que sobe até Deus, como o próprio relato diz, era um agradável odor a Deus, e quando Deus sente esse cheiro, ele se inflama de um sentimento de amor novamente por homem, porque através daquele ritual que estava acontecendo, ele percebia a integridade da relação de Noé para com o homem e ali a possibilidade de um começo puro, conforme o próprio relato diz. É nesse sentido que Deus, mais uma vez, insistentemente, namora pela humanidade. Namora, se apaixona novamente pelo homem diante da possibilidade que ali acontece. Deus reconhece naquele momento que o homem, tendo o coração mau, devido ao pecado original, ele ainda tem a possibilidade de fazer escolhas por ele. É por isso que a aliança que Deus faz neste momento, a aliança que é feita, e nessa meditação que a gente está escolhendo, é a primeira aliança que Deus fez pela humanidade, porque também tem a aliança que Deus fizera com Adão e Eva, mas especificamente posterior ao pecado original, é a primeira vez que Deus se manifesta e faz uma aliança com a humanidade em Noé. É nesse sentido que a gente recorda a perpetuidade da aliança. Deus diz: nunca mais destruirei. E se a gente olha de Noé até o momento que hoje nós vivemos, não houve destruição da humanidade no sentido coletivo. A gente pode até apontar que alguns movimentos específicos da Terra até levaram o nome de uma forma errada ou até preconceituosa de uma ação vingativa de Deus. Porém, o que Deus promete, ele jamais volta atrás e nem muito menos erra. Deus jamais voltou atrás da promessa que ele tinha feito a Noé. Jamais provocou-se dentro dele um arrependimento. Porque ele sabia, como ele mesmo diz no Pacto da Aliança: eu sei que os homens são maus, mas mesmo assim eu faço aliança. Naquele momento, Deus toma a decisão de a iniciativa ser sempre dele. E não mais ficar esperando que o homem tome a iniciativa para se relacionar com Deus. Nós iremos ver nos relatos seguintes, quando for pontuar outras alianças, que esta aliança de Deus com a humanidade é sempre Ele que vai refazer. É sempre Ele que está refazendo.
É sempre Ele que vai tomar a iniciativa quando a gente quebra a aliança de dizer, vamos recomeçar mais uma vez. E é neste sentido que Deus faz a aliança com Noé e também caracterizada por coisas muito interessantes no relato que a gente leu. Como, por exemplo, a dimensão dos 40 dias. Nós sabemos que 40 na Bíblia é um número que significa purificação. Antes de fazer a aliança, Deus permitiu que a humanidade fosse purificada, vivesse uma preparação para poder comportar as exigências dessa aliança. E é interessante que não somente as pessoas, entre aspas, foram destruídas, mas a própria experiência que Noé viveu dentro da arca com os seus também permitiu a ele uma purificação ou uma preparação para que em Noé fosse possível a aliança acontecer. E é neste momento que a gente entende que não existem pessoas preparadas. Deus vai capacitando ao passo que Ele escolhe. Como é bonito ver que Deus em Noé realiza a aliança, mas o prepara para poder assumir essa aliança. Um outro aspecto que aparece nessa leitura que é interessante a gente ressaltar é a expressão do pombo, da pomba que Noé solta, e ela vai a primeira vez, retorna, vai a segunda, traz um ramo de oliveira para dizer, as árvores já apareceram, um ramo novo, bem claro, ou seja, acabou de brotar, eu trouxe aqui porque é novo, está surgindo a vida, tudo bem. E a terceira vez ela vai e não retorna mais. A expressão deste pássaro, de uma pomba, prefigura a ação de Deus que, indo ao encontro da humanidade que renasce, possibilita esse regresso da humanidade a Deus, mas ao mesmo tempo lhe confere a liberdade para ir e viver este projeto de Deus. A gente não volta para Deus após a preparação para viver simplesmente debaixo de suas asas como que se nós não tivéssemos vida. Ele permite o nosso regresso, mas é para que a nossa liberdade entre em uma dimensão de plenitude, a ponto de que a gente viva na terra que Ele criou de forma livre, mas responsável, sustentando a aliança que Ele fez. É uma linguagem figurativa para determinar aquilo que é a consequência primeira da aliança de Deus para conosco. Viver no planeta, em meio aos elementos que foram criados por Deus, com responsabilidade, mas sem se esquecer da aliança. A pomba significa a experiência de aliança que vai ser feita com Noé, logo assim que ele sai da arca, mas também para dizer a liberdade que Deus espera que os seus filhos tenham vivendo esta aliança. A aliança não quer dizer um aprisionamento a Deus. A aliança quer dizer um exercício pleno da liberdade mediada pela vontade de Deus. Nós somos plenamente livres quando vivemos plenamente a vontade de Deus. Aí é interessante que aqui, neste momento, acontece aquilo que ontem, no sexto dia, nós refletíamos sobre a justiça e a misericórdia de Deus. A justiça nos conduz de volta ao encontro da vontade de Deus, a nossa essência. Mas é pela misericórdia que a gente consegue viver esse regresso para, tendo a nossa humanidade reconstruída, purificada desta quarentena, a gente possa viver em liberdade. É esse contexto do relato da aliança de Deus com Noé e com toda a humanidade. Aí nós estamos vivendo um tempo de pandemia, está todo mundo isolado dentro das suas arcas, e toda a realidade que o vírus tem provocado na humanidade, muito embora seja um mal, tenha tido tantas destruições, tantas vidas ceifadas por causa deste vírus, a economia também sofrendo as consequências, mas aí a gente está vendo quanta purificação Deus está permitindo no coração dos homens para viver com mais liberdade aquilo que é a sua vontade. Quantas reflexões estão sendo produzidas nas arcas, nas casas das famílias reunidas, que possibilita uma consciência mais profunda, mais madura da essência da própria existência da família.
Quantos valores estão sendo resgatados, quantas coisas estão sendo descobertas que até então não era possível viver dentro de casa, viver nas relações. Quantas realidades estão sendo retiradas para dar lugar ao que é essencial. A única coisa que pode promover a nossa relação para com Deus. Olhando para Ana e Joaquim, a gente entende como que viver do essencial foi o necessário para que Ana e Joaquim suportassem nesse processo de fidelização que vocês ouviram ontem que eu falava. A gente só é fiel quando a gente vive de essência, porque as coisas secundárias, ofuscando a essência, provocam o fragmento da consciência e, consequentemente, nasce a infidelização. É neste momento que, olhando para Ana e Joaquim, que tiveram uma vida tão simples que até os relatos são poucos, mas é diante do necessário, do essencial, que Ana e Joaquim conseguem traduzir ao longo dos anos da humanidade, que eles viveram até hoje, o que é necessário para que a gente chegue na presença de Deus. Na casa de Ana e Joaquim não existiam coisas secundárias, existia apenas o essencial, que era a presença de sua filha Maria, a Imaculada, a presença de Deus, e todo o resto era simplesmente algo que poderia ser desconsiderado, a nível existencial, eu vos falo. Permitamos, meus irmãos e irmãs, neste 7º dia, fechando a nossa primeira semana do mês de Cava Santana, que nós façamos esta experiência de permitir, nesse tempo de pandemia, viver a quarentena. Ser purificado de tudo aquilo que foi violentado, de todas aquelas vontades que significa a violência à vontade de Deus. E passando por esse dilúvio do vírus, passando pelo dilúvio que está assolando tantas coisas, nós fiquemos apenas com o essencial, mas com o que é necessário para viver a aliança. Se a aliança com Deus não está sendo possível de ser vivida, é porque tem muitas coisas que estão nos fragmentando e impossibilitando a nossa vivência com a aliança. Recordemos, Deus jamais vai destruir a humanidade, porque Ele acredita que no coração do homem, embora seja mal, ainda existe a possibilidade de recomeçar e ainda existe a possibilidade de se reconhecer diante da sua presença. Que Ana e Joaquim nos ajude neste momento a viver e reatar nossa aliança com Deus e aprender deles que, pelo essencial, nós podemos ser fiéis. Finalizando este momento de reflexão, nós vamos agora fazer a saudação, pedindo a Ana e Joaquim a sua intercessão por nós e por aquela prece que você tem pedido. Faça agora um momento de silêncio, recorde a prece principal deste mês de Ana e Joaquim, o que é que você está clamando, qual é a pessoa que você tem trazido no seu coração neste mês, qual é a súplica, a cura, mas vamos pedir com fé, sabendo que do céu vem a nós este auxílio. Digamos juntos: Santana e Joaquim, no exemplo de santos, doaram a filha ao santo dos santos. À luz do candelabro a menina vivia, guiada por mestres de noite e dia. Ó Santana, nossa mãe, ser do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Ó Santana, mestra, cheia de pureza, vosso ensinamento nos dá mais grandeza. Como professora segura e fiel, com escritura nos levais ao céu. Ó Santana, nossa mãe, ser do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Nós queremos de dia e de noite os ensinamentos que deste a Maria. No templo sagrado estudou a lei, doutrinou Jesus, o divino Rei. Ó Santana, nossa mãe, ser do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Voltando os nossos olhares para este casal e para sua filha a Imaculada, vamos rezar a oração do Pai Nosso, movendo o coração de Deus à nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora juntos rezar em unidade, mas em espírito de confiança, a oração conclusiva. Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo. Seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiantes nós os pedimos por esta nossa família. Alcançai-nos a todos as graças de Deus. Aos pais deste lar, que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa, que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes. No Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que rezou conosco. Chegamos ao final da primeira semana do mês dedicado a Santana. Nós temos ainda aí 3 semanas à frente de muita experiência, de conhecimento, de meditação da Palavra de Deus, mas sobretudo do auxílio que vem do céu através da intercessão deste casal. Podem enviar este vídeo para os seus, para aquela pessoa que você sabe que hoje se sentiria bem rezar com este tema, e a gente espera você amanhã aqui através deste canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da gloriosa Santana e de São Joaquim e da sua filha Maria Imaculada, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santana vos esconda no coração de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.